Nós estamos vivendo um momento na alimentação muito bom. As mídias sociais, internet, o acesso à informação está cada vez melhor, o acesso é mais rápido, mas da mesma forma que chegam informações fidedignas, importantes, valiosas, também chegam algumas informações que nem sempre são verdadeiras ou que são 100% corretas, que tem metade da verdade ou da informação correta, né? Então, nesse momento, existe um apelo aí para alimentos detox, alimentos funcionais. Existe sim uma categoria de alimentos funcionais, que a própria Anvisa reconhece isso, né? Que são alimentos que têm um nutriente que faz muita diferença. E, por exemplo, a gente poderia dizer que a chia, a linhaça, entra dentro dessa categoria, porque eles são a principal fonte de ômega 3 do reino vegetal. Então, isto é um alimento que a gente poderia dizer funcional, porque ele tem uma função bem importante no corpo. Mas esse termo, alimento funcional, acabou sendo desvirtuado e entrou meio que no modismo. Junto disso, aí já faz bem mais tempo que a gente ouve aí, não vou comer glúten e não vou comer lactose. A gente tem que contextualizar todas essas situações, e eu queria começar a falar aqui dessa coisa do detox. Bem simples. Se eu vou usar um alimento, um suco, alguma coisa com apelo detox, eu estou assumindo que eu intoxiquei meu corpo com alguma coisa. Então, é muito melhor eu não intoxicar para não precisar desintoxicar. Se eu escolher alimentos variados, frescos, que vêm direto da terra, que não são muito processados, né? Por exemplo, o arroz é um alimento minimamente processado, mas lasanhas e biscoitos são alimentos ultraprocessados. Então, se eu escolher na linha aí do arroz, do feijão, que passou pela indústria, mas por uma necessidade para chegar até a gente, eu não vou precisar me preocupar com intoxicação ou intoxicar as minhas células a ponto de eu precisar de um alimento para desintoxicar. Porque aí, quando a gente pensa assim, vou tomar um suco detox, aí eu posso comer o que eu quiser, misturar tudo que eu quiser, álcool, fritura, alimentos com gordura trans, alimentos processados, e aí o suco detox vai me salvar depois. Então fica aí a reflexão em relação a essa questão de usar alimentos considerados detox. Eu não preciso me intoxicar e aí fica bem mais fácil. Sobre glúten e lactose, o glúten, ele faz realmente mal, muito mal para quem tem doença celíaca ou para quem tem uma intolerância comprovada ao glúten. Isso tem como a gente saber através de exames laboratoriais se a doença celíaca está dentro daquele organismo e com provas alimentares para saber se a pessoa tem intolerância. Fora isso, os benefícios que se dizem aí de quem parou de comer glúten e emagreceu e se sentiu melhor, em geral, estão relacionados porque a pessoa parou de consumir pão francês, pizza, macarrão refinado, bolachas, salgadinhos, todos os alimentos que são feitos com farinha de trigo branca e que estão presentes abundantemente aí no mercado de alimentos e que sabidamente causam desconforto. Muita gente fala, se eu como farinha branca, eu não me sinto bem. Aí então a gente precisa separar o que é glúten do que é a farinha branca em si, porque o glúten está presente também no centeio e na cevada, que não são alimentos muito consumidos aqui na nossa cultura, exceto quando consome esses mix de cereais, a gente quase não consome o centeio e a cevada. Um outro alimento também que ele não tem o glúten em si, mas ele entra nessa composição toda é a aveia.
A aveia não tem o glúten, mas ela é contaminada pelo glúten quando ela é processada. Então, se a pessoa tem doença celíaca, ela não pode consumir aveia regular, ela precisa consumir a aveia que foi retirado o glúten, então aveia sem glúten. E fora isso, se a pessoa tem intolerância ao glúten, ela pode até tolerar a aveia comum de vez em quando. Talvez se a pessoa consumir todos os dias essa aveia comum, né, que passou pelas maquinários onde se processa alimentos com glúten, talvez ela se sinta mal. Então, a tolerância, existem graus dela. A doença celíaca é único, assim, a decisão. Não pode entrar nada de glúten dentro do organismo. Em relação à lactose, começou assim cada vez mais a aparecer essa história da intolerância à lactose. O que acontece é que mais pessoas vêm sendo diagnosticadas porque se investiga mais e porque, obviamente, a qualidade dos produtos à base de leite são oferecidos no mercado. A qualidade caiu muito. Então, as pessoas estão cada vez mais intolerantes mesmo. Essas leites de vaca de caixinha, aquilo praticamente já não é mais o leite que saiu da vaca, né? De tanto elementos que passaram ali, processamentos que passaram ali. Então, essa tolerância à lactose, ela também tem a ver, além dessa transformação dos alimentos contendo a lactose, né, que é o leite e seus derivados, também um pouco da mudança da estrutura do intestino das pessoas que vivem dentro deste contexto cultural. Então, detox, alimentos funcionais, sem glúten e sem lactose, a gente precisa realmente contextualizar, não é para todo mundo. Algumas coisas, como eu falei do detox lá, não são nem necessárias, virou mesmo um apelo de mercado e, portanto, a gente tem que olhar isso individualmente e fazer as recomendações de acordo com o perfil metabólico, fisiológico de cada pessoa.